Eu já estou vendo aqui no monitor meu amigo Dr. Marcelo Sandrin, médico dos bons, presidente do Hospital Santa Helena. Olha, galo acorda cedo, mas galo não manda bom dia em zap. 4h30 da manhã esse homem já tá em pé mandando bom dia no zap. Você não dorme não, doutor? A gente dorme bem, pô. Prazer estar aí com vocês. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui com a sua equipe maravilhosa e estamos à disposição. Quem acorda cedo vive um pouco mais, né? Quem dorme muito vive um pouco menos. Eu gosto de aproveitar pelo menos umas 16 horas do dia. Uau! Eu também acordo cedo. Eu acordo por volta das 4h30. Vou lá fazer a minha higiene mental, hora uma caminhada, hora uma corrida. E todo santo dia, para minha grata alegria, eu tenho lá no meu zap um bom dia do amigo doutor. Às vezes eu até falo, hoje eu vou dar bom dia para ele. Aí eu abro o zap, já tá lá, bom dia. Falo, ele já tá em pé faz hora. Doutor Marcelo Sandrin. Bom, hoje, doutor, nós queremos provocar a vossa inteligência, porque ontem teve uma live do prefeito Emanuel Pinheiro, onde ele anunciou o novo decreto que está em vigor e ele anunciou também 56 novas atividades comerciais, tendo como serviços essenciais. E é óbvio que eu preciso provocar o senhor, se é a melhor maneira de fazer o enfrentamento no nível que chegamos, com pacientes na UTI e pacientes esperando por uma vaga na UTI. Senhor, eu preciso provocar a vossa inteligência e o tema é exatamente esse, o decreto do prefeito de Cuiabá. Bem-vindo, meu amigo Marcelo Sandrin. Obrigadão. Na realidade é um assunto jurídico, institucional extremamente complexo, né? Afeta diretamente a nossa área, a área médica, mas eu acho que nós já, 1 ano e 3 meses após o início da pandemia, nós já notamos que o brasileiro não está a fim de cumprir ordens, não está a fim de colaborar, ele está a fim de talvez conseguir aquilo que pode acontecer aqui no Brasil, que seria a imunidade de rebanho. Vamos nos expondo, vamos transmitindo, as pessoas suscetíveis e de risco irão perdendo sua vida, vão sofrendo nas UTIs, e uma hora a imunidade subiu, isso junto com a imunização, através das vacinas. Vejo realmente, medicamente, que a única solução que o Brasil tem, que o brasileiro tem, é vacinação. Parece que vamos ter um crescendo de disponibilidade de vacinas e volto a insistir. Muita gente fica dando, como dizia-se antigamente, né, birra de bundada, porque não tem vacina. Não tem vacina no mundo, volto a frisar. Você não sai com dinheiro na mão, vai ali no supermercado e compra vacinas dessa nova tecnologia de uma nova doença. É verdade. Nós temos que ter, né, comprado e vai chegando devagarzinho. Infelizmente, o primeiro país do mundo, né, o país mais poderoso e rico do mundo, comprou e financiou o desenvolvimento da maioria das vacinas. E no mês de julho e agosto ele vai comemorar ter vacinado todo mundo. Ele gastou $1 trilhão. Uau. E com isso daí ele consegue vacinar quem ele quer. Porque o compromisso era, eu financio tudo e vocês me garantem as vacinas. As empresas, cumprindo isso, vão nos fornecer devagarzinho até a hora que tiver disponibilidade. E, obviamente, vimos aí com bastante prazer que algumas vacinas poderão ter seus insumos produzidos aqui no Brasil. Uma em São Paulo, outra, se não me engano, em Belo Horizonte, não, em Ribeirão Preto, e a gente espera que outras também apareçam. Agora, a dificuldade que nós temos é realmente essa. O que é essencial? Para o cidadão é essencial sobreviver, Pop. Como é que pode chegar para uma pessoa, como nós vimos cenas aí dantescas, de grupo de policiais em alguns lugares do Brasil, agredirem entregador de salgadinho? Isso é falta de alma. Ele está vendendo o que ele pode vender para comer à noite. Como é que ele vai ser colocado em lockout, em quarentena absoluta? Alguém vai fornecer para ele o pão de cada dia? Então, é um assunto extremamente complexo. Muito. Diz respeito à sobrevivência. E a população brasileira já se cansou. Tantos decretos não foram cumpridos. Os adultos jovens
uma fatia dos adultos jovens, e especialmente os adolescentes, eles parecem que estão se achando imunes à doença. E eles estão sendo os carreadores da doença para dentro das famílias. Eles saem, eles se divertem, eles não se protegem, eles estão um pouco ralando, depois que bebe, usa drogas, eles simplesmente têm o quê? Eles levam para casa o vírus e as pessoas acabam se contaminando. Doutor, nós já tivemos oportunidade no meu consultório de receber... Deixa eu estrovar o raciocínio, como diz o cuiabano, e eu sou um deles, deixa eu estrovar o raciocínio do senhor. O senhor acha que a ausência das barreiras sanitárias, elas também não colaboram para o crescimento de infectados? E se tivesse, de fato, um enfrentamento mais sério, e eu não estou dizendo só por parte do comércio que está se lascando faz tempo, eu estou dizendo barreira sanitária, porque, doutor, para alguns, por exemplo, como os jovens, e não todos, mas alguns irresponsáveis, fazer desses dias um feriadão prolongado é um pulo. Se não tiver barreira sanitária para Chapada, para Manso, para Santo Antônio, para os lugares aqui em Mato Grosso, eu tenho dúvida se o povo realmente vai ficar em casa e se vai diminuir o número de infectados. Eu acho até difícil falar em barreiras sanitárias. Eu acho que devia ter bloqueios, dizendo da necessidade da pessoa ir, por exemplo, ao Manso. A pessoa, o que você vai fazer aqui? Não, eu moro aqui, então você vai. Não, não vai não, você volta para casa. É isso aí. Agora, eu estava falando, Pop, sobre o fato, aqui nós tivemos a visita de 7 pessoas da mesma família que foram contaminadas. Uma das filhas da família era baladeira, é baladeira. Para terminar, todo mundo se contaminou, os adultos sofreram, os jovens um menos um pouco, o avô morreu. Você imagina o clima nessa família. Não, o que nós mostramos, doutor, essa semana, foi exatamente o que o senhor está acabando de narrar. E perdão aos familiares por eu trazer aqui o nome, mas nós mostramos, por exemplo, o senhor Rui Pinheiro, a esposa dele faleceu. Mostramos o ex-vereador Roosevelt Coelho, faleceu ele, faleceu a esposa. A sogra está internada em estado grave, gravíssimo. Mostramos aqui colegas de profissão, locutor de rádio Ari Bob Lee, perdeu a vida em função da Covid. Então, doutor, os exemplos, eles já estão se esgotando. Ontem eu falei com amigos que disseram, Pop, eu parei a conta em 23. Quando eu cheguei no número de 23 pessoas que eu conhecia que morreram, eu parei de contar para não ficar mais louco. A dúvida que eu tenho é o que mais nós precisamos fazer de desabafo. Eu convidei o senhor para participar do programa que eu apresento, porque eu não tenho o conhecimento que o senhor tem. Então eu pensei, vou levar o doutor Marcelo Sandrin, porque ele consegue chegar no coração de pessoas com a informação que ele tem. Mas nem o médico do nível do doutor Marcelo Sandrin consegue fazer com que alguns adolescentes parem. Ele acabou de citar um exemplo. 7 pessoas da mesma família chegaram ao hospital infectadas. E das 7, uma era baladeira. Adivinha quem levou a doença para dentro de casa? O que mais precisamos fazer? Doutor, desculpa, eu me prolonguei hoje. O quadro é do senhor, eu o convidei para ter a tua inteligência e não o meu achismo. Mas, de verdade, é de ficar no veneno. E eu volto a dizer, não são todos jovens, não. São alguns irresponsáveis que precisam obedecer. Senão, nós estamos lascados. Agora... O senhor quer complementar falando algo para a gente finalizar a tua participação, que é bem-vindo sempre, meu amigo? Mas é só com vocês, Pop, que nossas vozes serão ouvidas. Eu tento todo dia passar em todos os canais que eu tenho acesso a possibilidade de alguém começar a fazer alguma coisa. Mas a desobediência civil, ela é clara. Por isso mesmo, Pop, eu já proponho diferente. É punição exemplar. Com as leis que nós temos, nós não vamos a lugar nenhum. Podem ter certeza, cidadãos. Porque alisar a cabecinha, o cabelinho da pessoa que foi desformada é complicado. Muito. Eu quero só antes de finalizar, eu sei que o senhor tem
compromisso, cliente, tem paciente esperando pelo senhor. O Evandro, que apresenta junto comigo e o Didio, ele quer participar fazendo uma informação que circula na internet. Por favor, Evandro. Não, se não bastasse tudo isso que o doutor Marcelo citou aí sobre a irresponsabilidade de muitos, olha essa notícia, Pop. O TSE descobre 329 fura-filas da vacinação em 57 cidades de Mato Grosso. O senhor ouviu? O Tribunal de Contas do Estado descobriu 329 pessoas furando fila da vacinação. Isso aconteceu em 57 cidades aqui em Mato Grosso. Absurdo. É o famoso, doutor, é o famoso assim, tá faltando pra todo mundo, primeiro eu, depois eles que se lasquem. É mole, meu irmão. Mas está seguindo a vacinação por faixas, a gente espera que melhore, né, Pop? Verdade. E tem uma coisa, também lamentável é ver que pessoas tentaram dar o golpe lá em Minas Gerais e foram enganadas por uma profissional de enfermagem, SIC, né? Segundo informações que vocês veicularam na mídia, sim. Pagando uma fortuna para tomar soro fisiológico no músculo. O brasileiro precisa de se reciclar. Nós precisamos voltar a ser um país onde as pessoas se respeitem e se amem. Pode parecer uma balela, mas enquanto isso não acontecer, o sofrimento será esse. Nós estamos sofrendo, vamos continuar sofrendo, mas esperamos que cheguemos ao final do ano numa posição melhor, Pop. Muito obrigado. Obrigado, senhor, por emprestar o seu tempo, que é valioso. Um abraço, meu irmão. E até amanhã, 4h30 da manhã, quando você acordar. Um abraço. Ficamos por aqui. Obrigado. Tá bom, doutor.